Você só tem 6, ou 8, ou 12 cores de aquarela? Sabia que com elas dá para fazer dezenas de cores e transformar sua pintura sem gastar com tintas novas? Hoje eu vou te mostrar como montar uma tabela de mistura com as cores que você já tem. Oi gente, tudo bem? Hoje vou te mostrar passo a passo como montar uma tabela de misturas, que é uma ferramenta essencial para quem quer conhecer melhor a sua paleta e expandir as possibilidades com as tintas que você já tem. E o que é uma tabela de mistura de cores? Bem, uma tabela de mistura de cores é como esse exemplo aqui. Essa minha tabela que eu tenho, ela foi da minha primeira paleta de cores que eu fiz quando eu comecei a aprender aquarela. Então eu só tinha essas cores aqui, ó. Se vocês verem, nem é muita. A gente tem 10 cores aqui. E como que essa tabela funciona? Essa tabela funciona da seguinte forma: é uma tabela de intersecções. Você vai colocar todas as suas cores aqui puras e da mesma forma deste lado, na coluna. Só que nesta coluna você vai colocar ela um pouco mais diluída do que foi colocada aqui. Mas isso eu já vou explicar quando a gente for fazer a nossa tabela. E por que fazer uma tabela de mistura? Porque fazendo uma tabela de mistura, além de você compreender as cores que você tem, os pigmentos das tintas que você possui, ainda vai te ajudar a economizar, porque você não vai precisar comprar tubos e tubos de aquarela. E a gente sabe que está bem caro hoje em dia, né? Então você vai apenas precisar da sua paleta de cores, de um papel de aquarela, pincel e água. Então, gente, eu já fiz aqui uma tabela modelo para a gente não perder muito tempo aqui, o vídeo não ficar muito comprido. Eu já deixei pronta e depois eu vou estar disponibilizando o link para vocês estarem baixando aqui na descrição desse vídeo, caso vocês não queiram fazer essa tabela de maneira manual, assim como eu fiz aqui com lápis. Então vamos lá. O meu set de aquarela atual, ele é composto apenas por 11 cores, que são essas daqui. Eu vou ser bem sincera, eu tenho até mais cores, só que falar para vocês eu nem uso. Eu consigo fazer tudo que eu preciso com essas 11 cores que eu tenho aqui. Então, assim como eu mostrei no outro exemplo, nós vamos começar colocando as cores puras nessa primeira linha aqui em cima. Essa primeira linha, a gente apenas coloca o pigmento da maneira que ele é. Sem diluir muito, é algo para ficar visível mesmo. Já aqui nessa coluna, a gente vai colocar as mesmas cores, nas mesmas sequências que foi colocada aqui, só que aqui a gente já vai diluir um pouco mais a aquarela, a gente vai colocar mais água. E depois que a gente fizer isso, ou enquanto a gente estiver fazendo, a gente vai escrevendo o nome dessa cor aqui nesses espacinhos. Isso vai nos ajudar depois a ver qual cor, qual que é o nome dessa cor. Então, gente, o primeiro passo é esse, vamos colocar a mão na massa. Gente, uma dica importante: limpa bem o pincel quando for trocar de cor para não manchar. Isso é muito importante para a sua tabela não ficar com manchas e uma tinta interferindo na outra. Pronto, gente. Aqui eu coloquei os pigmentos sem tanta água, os pigmentos praticamente puros, e aqui eu coloquei os mesmos pigmentos diluídos. O que a gente tem que fazer agora é escrever o nome de cada um aqui, para a gente lembrar depois quais são essas tintas. Da mesma forma deste lado.
Pessoal, terminei aqui de escrever. A tabela inicial fica desta forma. Eu coloquei o nome de cada cor e eu também coloquei a numeração. A numeração que vem aqui em cima. Se a sua não tiver, não tem problema. O importante é o nome. Daí aqui em cima eu coloquei só a numeração porque eu não queria escrever de novo. Mas se vocês quiserem, podem estar pintando aqui também, em cima de onde vocês escreveram, ou pintar antes, escrever por cima, também fica legal. Nessa daqui, ó, eu fiz isso. Agora é a parte que vai exigir mais paciência, que vai funcionar da seguinte forma. O que a gente vai fazer? Tá vendo que eu deixei uns pontinhos aqui nessa intersecção no meio? O que significa isso? O que significa é que onde tem esse pontinho representa que a mesma cor vai se cruzar, vermelho permanente com vermelho permanente. Então vai dar a mesma cor. Então não tem por que a gente fazer essa mistura. Então eu coloquei esse pontinho aqui só para a gente não fazer essa mistura, a gente pular quando chegar nessa intersecção, que a gente não importa. O que a gente vai fazer então? Vamos começar na primeira linha. A gente vai misturar todas essas cores com o permanente red, vermelho permanente, diluído, que é esse daqui. A gente vai misturar esse vermelho permanente diluído com este violeta permanente e ver o que dá e colocar aqui. Depois a gente vai misturar este mesmo vermelho diluído com o permanente red light, que é este outro vermelho aqui, ver o que dá e colocar aqui. Depois esse mesmo vermelho com este amarelo, ver o que dá, coloca aqui, e assim por diante com todas as outras. E isso a gente vai fazer para todas as cores, todas as colunas, todas as linhas. Porque essa tabela, quando a gente finalizar ela aqui, ó, as duas últimas cores, o que a gente vai ter? Todas as combinações possíveis entre essas cores. Então eu vou ter muita cor nova que talvez eu poderia comprar, só que daí eu posso fazer elas a partir das cores que eu tenho. Então não tem necessidade de eu gastar dinheiro e com isso eu economizo. Então vamos fazer. Uma coisa que eu aconselho, pega um Godelimpo ou um Pires que você tenha para fazer mistura. Porque essa parte exige muita paciência. Você vai ter que misturar o vermelho diluído com outra cor, depois não vai poder utilizar essa mistura, porque você vai ter que pegar o vermelho diluído puro de novo e misturar com esta nova cor, para dar outra cor. Então é um processo bem... tem que ter bastante paciência mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Então eu vou pegar o meu vermelho bem diluidinho, ó. Opa, diluir, né? Ó, tá bem diluído. Com este violeta, sem diluir. Vou pegar ele puro mesmo. E a gente mistura aqui, ó. Se você ver, até que não dá tanta diferença. Mas essa é a intenção mesmo, pra gente ver a intensidade das tintas quando a gente faz a mistura. Limpa bem o pincel e passa para a próxima tinta. Pega o vermelho de novo bem diluído. E agora a gente vai pegar este vermelho sem diluir. Limpa o pincel e vai fazendo assim com todas as cores. Eu vou dar uma acelerada na câmera, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã.
Gente, olha, terminei a primeira linha. A gente vê que aqui no início até que não deu tanta diferença, ó. Só que chegando aqui nos tons mais frios, começou a dar uma diferença, ó. Aqui a gente já conseguiu um tom de cinza, um tom de verde mais escuro, um cinza aqui também. Aqui, ó, tá um pouquinho roxo já. Então é assim. A cada quadradinho a gente descobre uma cor nova. E vamos seguir. Duas horas depois. Então, pessoal, terminei aqui a tabela. Ela ficou desta forma. A gente pode ver que teve bastante cores novas. Principalmente aqui, ó, nesse pedaço, a gente vê que as cores variou bastante. Aqui, como esses vermelhos são muito fortes, você pode ver que eles predominaram bem, por mais que misturava, ó, com as outras cores. Mesmo assim, eles predominavam demais. Mas a partir do momento que eles se misturam com cores mais frias, que foi o caso aqui, ó, desses pedaços que eu estou sinalizando aqui, a gente vê a gama de cor que a gente pôde criar com essas misturas. Uma das cores que eu gosto bastante é essa mistura aqui, ó, esse verde meio musgo. A gente consegue tanto com esse Pines Gray, mais o amarelo escuro, e também a gente consegue algo parecido misturando o próprio verde viridiano com o Burnt Sienna. Se eu aumentar a intensidade do Burnt Sienna, é que aqui ela era bem diluída. Provavelmente ele começa a ficar bem parecido com esse também. Aqui deu uns tons de lilás bem bonito, ó. Isso é muito bom, porque às vezes eu preciso de lilás e eu nunca sei muito bem com o que misturar. E agora com essa tabela, eu sei, porque desse set de tinta aqui, que é o que eu mais uso hoje em dia, eu não tinha uma tabela ainda. Eu já deveria ter feito há muito tempo, mas não fiz. Mas agora eu fiz e vai ser muito útil, porque eu vou consultar isso daqui bastante nas minhas aquarelas. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de estar deixando um like aí para estar ajudando o meu vídeo. Se inscreva no meu canal também, eu vou gostar bastante. E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que ama aquarela. Ah, e se você fizer essa tabela também, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver como que ficou a de vocês. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!